Olá, amigos e amigas que assistem a TV Câmara de Tupã. É com muita alegria que retomamos a gravação do programa Mão na Roda. Depois de um longo período sem gravar, devido a esse momento de pandemia, voltamos a gravar então o programa Mão na Roda. Esse programa que é um programa de entrevistas do Rotary, devido ao Rotary ser um clube de profissionais e valorizar todas as profissões, nós trazemos aqui nesse programa profissionais de diversas áreas para que eles possam falar da sua área de atuação, seus desafios profissionais e assim motivar você aí de casa, me motivar também. Esse momento que a gente está precisando de muita inspiração e motivação. Ainda esse programa traz aqui para a gente também projetos e iniciativas muito bem sucedidas da nossa cidade, da nossa região, para que você de casa também possa se informar, né? Bom, no programa de hoje, nessa nossa reabertura, nessa nossa reestreia junto aí com vocês de casa, estamos trazendo aqui o vereador Paulo Henrique Andrade, que é também presidente do Rotary Clube de Tupã. Paulo, seja muito bem-vindo ao programa Mão na Roda. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Obrigado, Paulo. Obrigado mais uma vez a oportunidade de vir falar aqui no programa que é nosso, do Rotary Clube de Tupã, apresentado por você. Vou te falar que eu estou um pouco nervoso, porque normalmente eu entrevisto aqui na TV Câmara, né? E agora em ser entrevistado, a gente fica sempre um pouquinho tímido. É duro de acreditar, mas a gente fica tímido, fica até vermelho. Se duvidar, ela tá vermelha, tá vendo? Não, mas você fala muito bem, Paulo. Mas é um prazer estar aqui com você, poder fazer um bate-papo, falar um pouquinho do Rotary, falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho daquilo que a gente acredita e espera para poder fazer uma sociedade cada vez melhor. Excelente. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a trajetória de vida do nosso convidado aqui, o presidente do Rotary Clube de Tupã, Paulo Henrique Andrade. E a gente vai falar também o que o Rotary Clube de Tupã tem feito, né, em prol da nossa cidade, inclusive nesse momento de pandemia também. Mas para a gente começar, Paulo, vamos falar um pouquinho sobre você, né? Sim. A gente quer saber um pouco mais sobre o Paulo Henrique, onde que você nasceu, como é que você veio, desde quando você é tupanense aqui também. Eu não sou nascido em Tupã, mas considero Tupã como minha terra natal. Eu nasci em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, onde meu pai era médico na cidade, tinha acabado de se formar e foi acabado de sair da residência e teve uma oportunidade de emprego lá em Marechal Cândido Rondon, lá no norte do Paraná, lá na divisa quase entre a Argentina e Paraguai, né? E lá com 4, 5 anos nós voltamos para Tupã, porque meu avô estava doente e meu pai queria ficar mais perto, minha mãe queria ficar mais perto da família, que era aqui de Marília, Flórida Paulista. E a gente teve a oportunidade de vir abrir uma clínica aqui, lá em 1987, e meu pai abriu a unidade radiológica clínica Imagem aqui em Tupã. Muito bem. E aí viemos para cá, eu desde os meus 4 anos estou aqui, e considero isso daqui, quando fui estudar fora, e aí tive a oportunidade de voltar, até minha mãe perguntou, volta para Marília? Eu falei, não, se eu tiver que voltar um dia eu volto para Tupã, porque gosto muito daqui, acho uma cidade que realmente encanta e acolhe muito bem todo mundo que vem para cá. Excelente, eu também falo que eu sou tupanense desde 2018. Boa, eu posso usar essa também. Mas de coração mesmo, não tenho pretensões de sair da cidade, gosto daqui e os amigos todos aqui é muito gostoso. E já fez todo o ciclo, está constituindo família agora também aqui, né, Paulo? Casado já há um longo tempo. Aí voltei, e quando voltei para Tupã, voltei com a esposa. Eu achei que não ia ser muito fácil, mas a minha esposa, a Natália, já em algumas vezes que a gente conversa com alguns amigos de São Paulo, e às vezes perguntam, né, e aí, você não tem vontade de voltar para São Paulo? E minha esposa virou uma tupanense muito mais do que eu, que ela fala que ela não volta mais para São Paulo, que ela gosta muito de morar aqui em Tupã. Essa tranquilidade agora, Deus nos abençoou de dar a oportunidade de ser pai, e vamos ser pai agora, pai e mãe, agora no final do ano. Excelente, e aí sim você vai ter uma tupanensezinha, né? Tupanensezinha, e aí o convênio da minha esposa, que é de São Paulo, aqui em Tupã, não aceita, vamos ter que fazer reembolso. Estamos organizando para ver se vai ser reembolso, se a gente consegue fazer junto com a Santa Casa, através de uma parceria. Mas vamos fazer aqui em Tupã. Eu não optei em fazer em Marília porque eu quero realmente que tenha essa chancela de ser tupanense. A minha Larinha tupanense. Larinha, esse é o nome da princesa? Lara, princesa. Princesa Lara. Lara, vai ser as 2 mulheres da minha vida. Minha mãe falou que eu né, no primeiro momento, conversando e tal, né? Sim. Menino, menina, menino, menina. E aí eu falei, eu sempre achei que era menina. E aí, quando fiquei sabendo, claro que a gente naquele primeiro momento, menino, acho que é mais fácil, porque a gente já sabe como lidar. Mas minha mãe brincou e falou, filho, ela vai te derreter o coraçãozinho, Com certeza. Ela vai te levar onde ela quiser. Se fosse menino, talvez você ia ser muito bravo. Eu falei, mãe, a gente está tão agradecido, porque
foi uma questão da gente tentar, estávamos tentando, e depois de um procedimento que não deu certo, a gente foi agraciado com essa gravidez, depois de 3 meses desse procedimento, que a gente já estava vendo, de procurar ajuda, Sim. um pouco mais de especialidade relacionada a isso. E quando a gente falou, vamos entregar na mão de Deus, aí veio mesmo. Exato. Então, bênção de Deus, né, Paulo? Num momento tão difícil como este de pandemia, uma bênção dessa na vida de vocês, ganhamos né? muito e estamos na expectativa. Que legal. Muito bem. Paulo, e falando um pouquinho mais sobre você, a sua formação em que área? Eu sou formado em administração de empresas, né, em São Paulo, foi até lá onde conheci a minha esposa. Fui para estudar a faculdade, fazer a faculdade lá, tinha um sonho e acredito nesse sonho que através da administração, através de você poder fazer uma eficiência na gestão, você consegue fazer mais com menos. Com certeza. Fui para São Paulo fazer faculdade. Na época, na minha família não ficou muito claro isso, porque todo mundo queria que fosse médico, porque meu pai era médico, meu avô era médico, meu irmão é médico, tio médico, toda a família, minha mãe é dentista. Sim, 90, todos na área da saúde. Tudo na área da saúde, tudo com essa vocação da área de biológicas, mas principalmente da humanização, de ter contato direto. Sim. Né? E aí uma vez, nessa decisão, faz medicina, faz administração, minha mãe uma vez falou, por que você quer fazer medicina? Eu falei, mãe, porque eu acho tão legal, o pai vai nos lugares, a senhora sempre tem a oportunidade de ajudar, e eu quero ajudar, porque como sendo médico eu vou poder fazer o que vocês fazem, né, ajudando. Sim. Aí minha mãe pegou uma caneta, ela virou e falou assim, você tá vendo isso daqui? Eu falei, tô. Eu falei, então, é uma caneta. Eu falei, com a caneta você ajuda muito mais pessoas com a caneta do que com um bisturi. Porque com uma caneta você pode fazer um mutirão de cirurgias, você pode fazer um mutirão de atendimento, você pode fazer uma construção, você pode fazer uma parte da educação. Então excelente, a caneta te dá muito mais poder para ajudar do que simplesmente um bisturi. Então se você quer ajudar, não escolha medicina por esse fim. Às vezes você pode fazer qualquer profissão e ajudar as pessoas da mesma maneira. Não precisa cortar para ajudar. Exato. E isso ficou martelando, aí fui fazer cursinho fora, fui morar fora. E aí nesse cursinho deu que realmente não era cortando as pessoas que eu queria, porque eu morro de medo de agulha, de medo. Morro. De sangue também? Não, sangue eu não tenho problema, eu tenho medo de me furar. Furar os outros eu não ligo também não. Agora me furar é complicado. Agora, aí eu optei para ir para São Paulo, fazer uma faculdade, graças a Deus, graças aos meus pais, tive a oportunidade de fazer uma faculdade em São Paulo, uma faculdade de ponta, uma faculdade que me deu todo o alicerce para conhecer outras áreas e verificar que tinha outras regiões, outras coisas acontecendo no mundo e depois eu tinha interesse sempre de voltar para cá para poder implementar e fazer as coisas acontecerem também, porque eu tenho esse compromisso, sempre falei para o meu pai que eu queria voltar para Tupã, para minha mãe que eu queria voltar para cá, até mesmo para poder ajudar a minha família, a minha mãe a cuidar dos negócios. Excelente, Paulo. E no período de faculdade ou durante a faculdade, o que você fez assim de diferencial ali que te promoveu assim a dar uma escalada para sua carreira profissional, Paulo? Eu sempre falo, né, que quando eu optei em fazer administração de empresas, eu ganhei um pai que me ajudou muito. Me ajudou até mesmo a mudar o meu sarrafo, né, os meus objetivos, os meus desafios, porque como meu pai era médico, e é médico, ele sempre ficou, mas administrador de empresa, será que você vai ter uma vida boa? Sim. Então, quando decidi fazer administração de empresas, eu tive que virar uma chavinha na minha vida e falar, a partir de agora sou eu que vou escrever o meu livro. Excelente. Porque se eu voltasse para Tupã e falasse qualquer coisa para o meu pai e para minha mãe, eles iam falar, a gente falou para você fazer medicina, você não quis fazer medicina, você quis fazer administração, então você é o autor do teu livro. Então quando eu mudei para São Paulo, aprendi, Paulo, que eu realmente iria escrever todos os capítulos da minha vida. E aquele seria o primeiro capítulo que eu tinha que entender que se eu quisesse fazer alguma coisa, ia depender 100% de mim. Exclusivamente de você. Se eu chegasse em São Paulo, mas eu sou meu pai, minha mãe, ninguém conhece meu pai, ninguém conhece minha mãe, e eu estava realmente buscando e sabendo que tudo que eu fosse colher seria daquilo que eu plantei. Então fui para São Paulo, aprendi a ver uma cidade que eu só tinha ido de passagem, nunca tinha morado em São Paulo, sempre com os meus pais. Sim. Vi que realmente o mundo é muito grande, que você tem muitas oportunidades. Com certeza. Mas que você precisa levar a sério os seus estudos. E não é porque eu fazia uma faculdade muito boa
e isso realmente me trazia uma oportunidade, mas também sempre escutei dos meus pais que quem faz a faculdade é o aluno. Com certeza, tem que ter o seu empenho, a sua dedicação, né? E não adiantaria nada ter bons professores se eu passasse aquilo como férias, ou como muitas pessoas faziam lá, até mesmo porque tinham muito mais bens, tinham muito mais recursos, mas não valorizavam. Eu estava lá, realmente entendi que tinha que valorizar. Sim. Então, como que eu iria pedir emprego numa cidade que ninguém me conhecia? Então, lá tinha uma empresa júnior, que aqui na Unesp também tem. Excelente. Que você trabalha de graça, você ganha conhecimento, você ganha experiência, você realmente tem aquilo que todo mundo pede, que é uma experiência para pôr no currículo. Trabalhei 1 ano de graça para aprender, né? Porque, na verdade, só aprendi com os professores, com os próprios alunos que estavam lá, que já tinham um pouco mais de tempo de casa, e vi que trabalhar com pessoas é trabalhar com pessoas diferentes. Com certeza. Então você tem que sempre saber lidar com essas adversidades. Trabalhei 1 ano nessa empresa júnior, e até falo, tem gente que às vezes chega e vem pedir estágio, alguma coisa assim, onde eu estou, né? E me pergunta, o que você acha do estágio, mas quanto que vai ganhar? Normalmente eu sempre devolvo para a pessoa, se preocupa em ganhar conhecimento. Ganhar experiência, conhecimento. 1 ano. Ah, mas é 1 ano, eu vou ficar sem ganhar nada, enquanto tem amigo meu que ganha, mas às vezes é melhor você trabalhar num lugar sem ter remuneração, mas ganhando experiência, porque depois me abriu portas para trabalhar numa Monsanto, numa Porto Seguro. Olha só, depois consegui voltar e entrar para trabalhar na Ambev, onde entrei como vendedor. Excelente. Depois que você acabou a faculdade, então você entrou na Ambev? Não, eu estava no último ano da faculdade, sim. Até mesmo porque na Monsanto eu sempre brinco com as pessoas e falo, né? A vida vai te trazendo oportunidades. É gente que não enxerga, às vezes, ou gente que não quer ver. E eu sempre, né? Se eu vejo uma oportunidade, às vezes eu vou com medo mesmo, sabe? Tem gente que fala, eu só faço as coisas sem... Não, eu adoro fazer as coisas com medo, com aquele friozinho na barriga, Paulo. Você fala assim, será que isso aqui não vai ficar grande? Será que talvez eu não vou dar aquela travada? E aí que é gostoso. Sim. Quando dá aquele friozinho que eu falo que dá a sensação de desafio, né? E aí tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, fui lá fazer faculdade no México, cheguei num outro país com uma outra língua e eu não sabia falar quase nada. Mesmo, Paulo, que desafio, hein? E aí fiquei 1 ano lá, fiquei 7 meses lá, voltei para o Brasil para continuar a faculdade, e aí acabou tendo a possibilidade de trabalhar na Ambev, onde eu entrei como vendedor, e consegui, depois de 5 anos, sair como gerente de vendas regional, onde cuidava de Carapicuíba e Osasco. Nossa, Paulo, excelente. Então você entrou na Ambev antes de terminar a faculdade, sim, né, com toda essa bagagem que você teve da experiência com a empresa júnior, né? Sim. Entrou como vendedor e depois trilhou uma carreira ali dentro da Ambev e saiu como gerente regional? O legal, assim, Paulo, você que é professor e deve lidar todo dia com essas perguntas dos alunos, como que é a vida depois da faculdade, né? A gente sempre fica pensando no depois, né? Quando você está na escola, você não vê a hora de acabar a escola. A hora que você está na faculdade, você não vê a hora de acabar a faculdade. Mas na hora que acaba a faculdade, né? Como que vai ser? E não tem mais para onde correr, né? Você e Deus e aquilo que você tem para poder dar para as pessoas através de reconhecimento, de conhecimento. Sim. E aí eu vi que lá na Ambev era muito a oportunidade de você ter meritocracia, de trabalhar numa grande empresa, que tem cultura, que tem processo, que você consegue identificar qual que é a missão, os objetivos, os valores. E realmente eu me identifiquei muito com isso lá na Ambev. Muito bom. E a meritocracia é algo que eu acredito muito e que acho que também deveríamos ter mais na administração pública. Com certeza, né? É isso que faz você se desafiar e crescer. Sim. Não é só o tempo que você tem dentro da empresa, mas sim a sua entrega, né? Sim. Por isso a meritocracia faz sentido, Paulo. E aí na Ambev tive a oportunidade de ser gerente de vendas, passar por várias cidades. Em 5 anos morei em Caraguá, morei em Guaratinguetá, morei em São José dos Campos, depois eu voltei para São Paulo para treinar a Zona Leste, tive a oportunidade de andar todo esse estado, de viajar pela própria Ambev, e meu sonho naquela época era morar fora, era ter a oportunidade de morar fora. Mas aí eu conheci a minha esposa Natália, aí você começa a ver que as coisas mudam, um pouco, né? Aí fiquei noivo da Natália, comecei a ver que a Natália naquela época não queria sair de São Paulo, estava bem na empresa.
E eu falei, na Ambev, para eu continuar crescendo, eu vou ter que morar em outras cidades, outros estados. Você tinha que casar mais ou menos com a Ambev, com a sua carreira. Exato. E aí falei, não, calma, deixa eu organizar melhor, não é... Eu quero também constituir família, que eu acho que é fundamental, não só a carreira, né? Sim. E aí acabei, né, saindo da Ambev, trabalhando mais um ano na Oi, aí com amigos, com o Eduberto, com o Júlio, com amigos, houve a possibilidade de a gente montar um negócio aqui em Tupã, que era uma boate, chamava Clover Music, junto com esses amigos. Falei, não, eu tenho um dinheirinho guardado aqui, é o dinheirinho que eu economizei, é um dinheirinho que eu consigo me organizar, não vai dar para tocar isso. A minha esposa me deu essa permissão, voltei para cá, comecei a organizar e consegui trazer a esposa para morar com a gente aqui em Tupã. Muito bom. E atualmente você está atuando na área administrativa, Paulo? Aí, trabalhando na Clover, montei uma empresa de consultoria, aí comecei a dar consultoria para o meu pai, para empresas do meu pai, que é onde eu posso ajudar. E aí montei essa empresa aqui, estou dando consultoria para poder entender, porque querendo ou não, quando eu fui para São Paulo, eu sabia que eu ia ter que retornar para cá para administrar essas coisas. Então, o meu maior compromisso quando eu estava na Ambev, isso eu sempre falo para todo mundo, tinha gente que se preocupava em ganhar bônus. Eu quero ganhar bônus, porque é gostoso. Bater meta, Bater meta, é uma delícia. Exato. Bater meta. Mas eu tinha um compromisso normalmente com o meu chefe, que era o diretor na época, e eu falava para ele assim, eu gosto de bater meta, mas o dinheiro em si não é a minha maior... minha motivação. Eu fico mais motivado às vezes por um desafio do que realmente pela remuneração, porque remuneração ela é gostosa, ela te dá prazer. Quem que não gosta de ter dinheiro? Com certeza. Mas o dinheiro passa rápido a sensação do êxtase, né? Exato, né? Você teve um aumento de salário. O que a mais você tem nesse desafio? Você teve um aumento de salário, você fica super feliz, mas às vezes quando você consegue ter esse aumento, mas ter também um desafio maior, de cuidar de algo que realmente vai te trazer isso, o gostinho dessa vitória, para mim é o que mais me motiva. Excelente. Paulo, e falar em motivação, né? A gente já viu que você trilhou de uma forma exponencial, né, sua trajetória profissional como administrador, né? Graças a Deus e graças ao seu empenho, à sua dedicação, você teve muito sucesso, mas você também ingressou na carreira política, né, Paulo? Sim. E o que te motivou a ingressar na carreira política? Eu sempre tive vontade, sempre falei isso, até eu tinha um analista em São Paulo que eu conversava muito e sempre falava que sempre gostei de política, sempre gostei de ver como a administração pública ela pode impactar na vida das pessoas. Sim. Mas isso é era o poder da caneta que a sua mãe falou, né? Você criar leis que vão beneficiar, favorecer as pessoas, ajudar, né? Com certeza. E isso sempre ficou lá, batendo lá no meu inconsciente, que sempre isso, mas era uma coisa que eu achei que eu ia fazer a longo prazo, até mesmo porque eu não tinha expectativa de voltar para Tupã, e aí quando teve a oportunidade de montar esse negócio, teve a oportunidade da minha esposa conseguir trabalhar home office no trabalho dela, então ela continua trabalhando de São Paulo aqui, de Muito casa, bom. Ela coordena 7 países, na parte de marketing, tudo de casa, tudo pelo meu computador, e a empresa deu essa oportunidade e falou, então vamos, acho que Deus vai dando esses sinais, a gente veio para cá, começamos a montar esse negócio, mas a administração pública sempre estava ali, eu sempre estava ali analisando, vendo. E aí quando ingressei no Rotary, que aí eu acho que a gente estava até comentando, que foi aí que teve a picadinha, eu entrei no Rotary através do meu padrinho Ed Scarcelli, a quem eu quero mandar um beijo, e é meu padrinho de crisma, Grande é meu padrinho. Ed, um abraço, é meu padrinho, professor Ed. é uma pessoa que puxa minha orelha. Ele e meu pai, eu adoro, os dois me dão dura, isso me dá, eu gosto dessa preocupação que eles têm com a minha pessoa. E aí eu ingressei lá no Rotary comecei a ver as coisas, comecei a conhecer outros empresários, outras opiniões. Teve a oportunidade de participar do COMAS, que era o Conselho Municipal de Assistência Social, e fui vice-presidente junto com o Silas, que era o presidente na época. E aí eu comecei a entender como funcionava um pouquinho da área da assistência social dentro da nossa cidade, da área dos clubes de serviços, do que poderia ser feito, do que não podia, do que dava. Aí comecei a notar algumas coisas que me incomodavam. Porque a administração pública é nossa, né? É dinheiro nosso. Com certeza. E quando você mexe com o dinheiro das pessoas, você tem que ter transparência, você tem que ter objetivos, você tem que ter realmente desafios. Porque fazer o que dá não é mais o que a gente espera de um político. A gente espera que realmente o político faça mais. Sim, e isso te motivou então a se candidatar a vereador. Muito bem. Esse é o seu segundo mandato, Paulo? Esse é o meu segundo mandato. Segundo Muito mandato bom. como Parabéns. vereador.
Obrigado. A ideia mesmo é estimular pessoas Sim. que queiram participar e pessoas que tenham o que contribuir. Não só aquele rostinho bonito, não só aquele cara gente boa, não só aquele amigo do seu pai, amigo do seu tio ou da família. Sim, mas que faça uma contribuição relevante para a sociedade, né, Paulo? Exatamente, que traga realmente o diferencial, né? Nós estamos ali para representar a população. Até brinco que às vezes a gente chega em algumas discussões e aí às vezes as pessoas falam que não tem solução, e às vezes falam assim, mas nós somos pagos para quê? Solucionar problemas. Se falar que não tem o que fazer, então não precisa pagar o meu salário, o salário do secretário, do vereador que está ali, Exato. do prefeito. Nós fomos eleitos para isso. E se a gente não conseguir dar a solução, a gente tem que entregar a chave para a pessoa ou para alguma outra pessoa que queira trazer a solução. Exato. É isso que é a administração pública, é isso que a gente precisa ter como vereador. Ele não tem que ser de estimação, né? Mas ele tem que estar lá para pegar um problema e, se aquele problema é importante, resolver para a sociedade. Não Muito só bem. para uma classe, né? E Muito aí bem. tive essa intenção de entrar na política para que assim pudesse administrar e entender, até mesmo para poder criticar, né, Paulo? É muito mais fácil quando a gente não é político, do outro lado. Com certeza, é fácil falar, é difícil a gente fazer, né, Paulo? Mas parabéns pela sua atuação profissional e por essa sua trajetória política também, Paulo. Sensacional a gente compartilhar essa ideia aí com o pessoal de casa, né? Essa sua história, né? Porque isso inspira, motiva outras pessoas também que estão nos assistindo, né? Como Sim. você falou, principalmente, né, o pessoal mais jovem, né? Que vê você também. Você é jovem, Paulo, né? Já estamos chegando nos 90 já, né? Né? E tem toda essa trajetória aí, então é sensacional, né? Parabéns. Excelente. Bom, é para você de casa que está nos assistindo, vejam só que história bacana essa história de vida do Paulo, né? O nosso vereador aqui de Tupã, nosso presidente também do Rotary Clube de Tupã. A nossa conversa está muito legal, a gente vai ter que fazer um breve intervalo, é rapidinho, só um minutinho a gente já retorna.